TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui reunidos numa nova edição, uma nova temporada, um novo programa, aguardando que vocês se empenhem, como sempre fizeram, nesta nova edição, estudando novos assuntos, novos livros, descobrindo novas histórias. Com isso, eu quero agradecer quem estará conosco hoje, nos orientando, nos conduzindo nesse estudo, contando com a presença aqui do nosso diácono José Carlos. Muito obrigada. Tamo junto. Com o nosso Padre Carlos, muito obrigada. Olá, pessoal. À frente dos homens, então, nós estaremos assim, reforçando toda a nossa estrutura que a TV Imaculada nos oferece para esse estudo que nós estamos iniciando agora. Nós estamos começando hoje um novo desafio. Vamos conhecer o Pentateuco. Eu sei que muitos já conhecem, alguns ouviram falar, mas hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nessa doutrina, nessa realidade, nesse estudo diferente para que a gente possa conhecer de forma mais didática os livros da Bíblia. O Pentateuco vai nos ensinar que são 5 os livros, grandes livros iniciais, e eu vou fazer uma pequena leitura para que eu possa pedir então para que eles possam discorrer melhor sobre esses 5 grandes livros da Bíblia, pedindo que vocês abram aí no Deuteronômio, lá no comecinho do livro, o Deuteronômio no capítulo 30, nós vamos ler um trechinho do 15 até o 19, que vai fazer esse início para a gente. Aqui vai estar escrito: Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Yahvé teu Deus, que hoje te ordeno, amando a Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. Yahvé teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses, e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estáis entrando para dela tomar posse, para dele, o solo, tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurará dar a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó. Esse texto eu vou pedir que o Padre Carlos nos ajude esse entendimento. Esse texto, Padre, parece um grande preâmbulo disso tudo que a gente vai começar a conhecer hoje, né? Serve como uma introdução, por isso mesmo estamos lendo agora, e podemos dizer que ele está no final do Pentateuco já, e vamos dizer, é um certo resumo da sua intenção e do seu conteúdo. O que é o Pentateuco, como já foi colocado, né? O Pentateuco, nós chamamos assim, é um nome grego, quer dizer 5 rolos ou 5 livros, penta 5, teukos seriam os estojos onde se guardavam esses rolos sagrados, né? Para a sua conservação, evidentemente, e para tratá-los com toda a honra, como deve ser feito, e principalmente os judeus assim o faziam e o fazem ainda hoje. Então, são os primeiros 5 rolos da lei, os primeiros 5 livros da lei, que os judeus então chamam de Torá.
ao lado também de outras tradições que, se Deus quiser, ao final do próximo programa nós vamos entrar também, tradições orais também, que os judeus consideram também parte da lei. Então a Torá seria a lei de Deus. Então nós lemos, né, esse trecho do Deuteronômio, onde Moisés está encerrando, por assim dizer, tanto a sua carreira como também a transmissão para o povo das leis de Deus que devem ser respeitadas, sendo que essas leis são o conteúdo do que nós chamamos, e eles também, de aliança, né? Ou seja, a aliança de Deus com esse povo dos hebreus, depois chamado de Israel ou judeu, né? Como nós estamos aqui dizendo, em que ele vai colocar: eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo, e a aliança consiste exatamente nisso. A parte de Deus é adotar esse povo e conduzi-lo, podemos dizer também protegê-lo, sendo que nós temos duas grandes promessas de Deus, que iniciam com o pai do povo, que é Abraão, de terra e descendência. Então aí ele fala, né, se vocês respeitarem os mandamentos, que é a parte que cabe ao povo, né, respeitar os mandamentos de Deus, sendo que o principal, que resume, vamos dizer assim, de modo geral, é o quê? Eu sou o único Deus, eu sou o Senhor. Então, se não adorares outros deuses, se respeitarem esta aliança dos meus mandamentos, vivereis longos anos na terra em que estáis, que eu vos dei e da qual tomastes posse, né? Então, esse grande conteúdo dos 5 livros iniciais, Torá, lei de Deus, podemos, bem resumidamente, depois vamos explicitar melhor, né? Então, o seu conteúdo, colocar-nos nesse sentido. É o livro da aliança: eu serei vosso povo, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo, eu lhes garanto, né, a terra, a posteridade, se adorares e se respeitares os meus mandamentos para viver na terra que foi entregada. Ok, eu vou pedir ajuda agora ao diácono, para que eu entenda, e todos nós possamos entender também, a autoria deste livro Deuteronômio, que nós acabamos de ler, ou a autoria dos 5 livros que compõem, então, o Pentateuco, começando lá pelo Gênesis, o Êxodo, e assim nós vamos seguindo até chegar no Deuteronômio, né? O Padre Carlos já colocou alguma coisa, mas, assim, a tradição, tanto a tradição judaica quanto a tradição da Igreja, sempre atribuíram a Moisés a autoria do Pentateuco, os 5 livros da lei, né? Sempre foi atribuída a ele. Entretanto, com os estudos arqueológicos, filológicos, históricos, chega-se à conclusão que Moisés não é o autor ipsis litteris, né, de todo o Pentateuco. Então, nós temos, através dos estudos, e aqui eu lembro que isso até antes do Vaticano II, a Igreja, com seu magistério, já aceita, né, o estudo das formas, essa origem histórica, uma teoria, na verdade, mas uma teoria que o magistério da Igreja aceita através da encíclica Divino Afflante Spiritu, no qual a Igreja coloca, né, que pode-se aceitar que a Igreja diz que Moisés é o autor. Entretanto, algumas partes podem ter sido de Josué ou de algum outro autor, então, não necessariamente na sua íntegra o Pentateuco seja de autoria de Moisés. Então, um senhor chamado Wellhausen, ele desenvolveu uma teoria no qual o Pentateuco ele teria sido escrito e desenvolvido por alguns teólogos, né, daquele tempo, que foi assim cognominado, foi dado o apelido para eles de javista, eloísta, deuteronomista
e sacerdotal. Então, nós temos essas 4 formas, essas 4 fontes que teriam elaborado o Pentateuco, né? Então, assim, só como um exemplo, pegando os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós já percebemos que há a grande diferença de linguagem, de forma, e a própria revelação que ali acontece entre os dois, né? Então, no primeiro capítulo, Deus, né, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí tem a narrativa dos 6 dias da criação. O homem e a mulher são criados ao mesmo tempo, né? Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Já na segunda narrativa é bem diferente, já tem um contexto de seca, né? Temos aí o homem sendo criado primeiro, a mulher sendo criada depois da costela de Adão. Deus aplica uma anestesia, né, entre aspas, em Adão, e aí retira a costela, aí faz aquela belíssima mulher que é Eva, e aí Adão vai dizer, né, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ajuda necessária. Enfim, existem essas diferenças profundas das 2 narrativas. Então, os estudiosos chegaram a essa conclusão, o senhor Wellhausen, né, chega a essa conclusão, que o capítulo 2º, por exemplo, ele foi escrito primeiro que o capítulo 1º, né, Mais antigo. porque foi o autor o autor Javista que escreveu o capítulo 2º, né? E o capítulo 1º foi escrito pelo autor sacerdotal, e aí retrata toda uma realidade do exílio da Babilônia, né? E então nós temos lá o caos das águas, o povo de Deus estava exilado na Babilônia, entre o Tigre e o Eufrates, não é? Tinha a ameaça do rei de Babilônia abrir o dique e matar aquele povo exilado afogado nas águas, né? E já no capítulo 2º, que é anterior ao 1º, nós temos a realidade lá do tempo do rei Salomão, a questão da serpente, a primeira vez que se fala da serpente, o problema da seca, né? Então, são linguagens bem diferentes que fundamentam essa teoria dos 4 autores, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, que primeiro são apresentados pelo Wellhausen de forma separada, mas depois compreende-se que a própria tradição hebraica juntou esses quatro autores, dando a forma que nós temos hoje, começando aí com o autor deuteronomista, no capítulo 1º do Gênesis, depois o autor sacerdotal, no 1º capítulo, depois o autor javista, no 2º, e depois vai aparecendo esses autores, essas diversas formas, vão aparecendo entremeadas ao decorrer do livro do Gênesis e dos outros livros do Pentateuco. Bom, o que importa na realidade é que esses 5 livros vão trazer para nós exatamente a dimensão que nós precisamos ter do cristianismo, da formação, da presença de Deus, da criação do mundo, das leis, o número que deveria existir para que se criassem as obediências diante das seleções dos animais, da criação, da obediência, dos tratados. Então, padre, eu vejo aqui que nós, como adotamos no cristianismo esses 5 livros, que são até hoje os 5 livros que orientam, permeiam, conduzem
o povo judeu, nós vamos ver que para nós pegamos esses 5 livros como riqueza principal, mas nós acrescentamos outros. E eu queria saber, já que nós estamos apenas estudando o Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros, quais são as características, padre, e por que há uma necessidade dessa ordem ao serem compilados aqui na Bíblia, que nós temos hoje, a Bíblia cristã, católica, na formação, para que o nosso entendimento, a gente vê que o primeiro Êxodo, o Gênesis, vai falar da formação, da criação, o Êxodo vai ser o exílio, assim vem o Levítico, vem o Números, por final o Deuteronômio. Há uma ordem realmente necessária para esse entendimento didático na Bíblia? Sim, então primeira coisa, né, nós recebemos, os cristãos, toda a tradição do Antigo Testamento, do povo judeu, porque evidentemente Jesus ele nasce dentro desse povo para cumprir as promessas. Isso. E temos a nova aliança em Jesus, mas nós recebemos toda essa tradição porque faz parte da história. Não podemos compreender Jesus verdadeiramente se abandonamos sem compreender tudo isso. o judaísmo, né? Exato. E quanto mais a gente compreende o Antigo Testamento, mais podemos compreender Jesus, tanto nas suas concordâncias, naquilo que ele confirma, digamos assim, como naquilo que ele supera também. Então, quando a gente vê Jesus, né, superar muitas coisas do Antigo Testamento, a gente compreende melhor a importância dele, Filho de Deus, palavra encarnada, que vem dar-nos, né, a verdadeira e definitiva revelação do Pai, que é o Deus do Antigo Testamento da Aliança. É o mesmo, porém, agora nós o conhecemos, o compreendemos de uma maneira muito mais profunda por meio de Jesus, né? Agora, quanto a essa disposição dos livros, do Pentateuco em especial, que nós estamos começando a estudar, ele mesmo, apesar, né, que a gente vai ainda esmiuçar melhor, né, isso que nos colocou o diácono, que nós temos várias fontes na sua formação para que surja o que é o Pentateuco atualmente, que o texto definitivo do Pentateuco, ele foi organizado no século, ao redor do ano 400 a.C. Século IV. Então, vejam bem, as tradições nos contam, nos relatam, né, de maneira muitas vezes mítica até e poética, desde a criação do mundo, né, mas o desenvolvimento dele foi ao longo de vários séculos até que chegou ao que nós podemos dizer que hoje o que existe na nossa Bíblia e na Bíblia hebraica, o texto definitivo e oficial aqui não muda mais, digamos assim, mas toda a história até chegar aí tem muita desenvolvimento, enriquecimento dessas narrativas, dessas tradições que mudaram e se completaram ao longo do tempo. E muita discussão também, com certeza, também, né, sem padre? dúvida, né? Porque quando entra o estudo científico, que se vai descobrindo essas coisas, é como toda pesquisa científica, especialmente no campo das ciências humanas, como é a literatura, não é uma coisa 2 mais 2 é 4, né? Tem que ter muito estudo de fato, tem que ter muita discussão para ir chegando cada vez mais a tentar aprofundar, não é? E descobrir final. Cada vez mais. Mas você perguntava então da ordem, né? Isso. Então veja bem, nós quando pegamos o Pentateuco como ele está agora na nossa Bíblia, ele é uma grande narrativa que tem sequência. Parece até que, como dá a impressão que foi tudo escrito por Moisés, né? De uma vez só, então estamos dizendo que não foi assim, mas ele tem uma sequência de acontecimentos e uma ordem, digamos assim, cronológica que segue do começo ao fim. Embora as fontes surjam, as fontes que dão origem a ele surgem em séculos diferentes até, mas eles foram juntados e bem juntados numa grande e única narrativa. Então, se me permite, né, a gente coloca aqui qual é essa ordem que segue os livros do Pentateuco. É bom a gente lembrar primeiro quais são os livros do Pentateuco mais uma vez, né? Primeiro, Gênesis, segundo, Êxodo, terceiro, Números, depois o Levítico e depois o Deuteronômio. Isso. Qual é a sequência que segue?
Depois até pode colocar lá embaixo nos caracteres, né? Para o pessoal poder anotar em casa. Ele começa então com o Gênesis, evidentemente, capítulos 1 a 11, que narram as origens do povo. As origens até anteriormente aos patriarcas, né? E depois pegando já a segunda parte, que é Abraão. Então, as origens vai da criação do mundo até os primeiros personagens, a criação da cultura, o surgimento dos diversos povos, a partir de Adão e Eva e seus filhos e seus descendentes depois. Então, de 1 a 11, as origens. Depois, a segunda parte, ainda Gênesis, de 12 a 50, a história dos patriarcas. Aí sim entra, né, Abraão, Isaac e Jacó, e depois o desenvolvimento, o crescimento do povo, que vai nos narrar ainda no Gênesis toda aquela história que nós já vimos, né? De José do Egito, né? Do povo que vai para lá, que ele se torna um grande povo, assim por diante, não é? Então, a história dos patriarcas e do crescimento do povo. Depois nós temos uma terceira parte, que aí já vamos para Êxodo, de 1 a 15, onde nos narra a opressão no Egito e a libertação, né? A Páscoa, que é o ponto fundamental da aliança, né, de Javé com esse povo por meio de Moisés. Depois nós temos, após a saída do Egito, as primeiras etapas do povo que no deserto vai para a terra prometida, só que demora muito tempo para que haja a purificação desse povo devido ao seu pecado, devido à sua idolatria, não é assim por diante. Isso nós temos então de Êxodo 15 até 18, as primeiras etapas no deserto. Depois narra exatamente, dá uma importância muito grande, porque é o centro mesmo, né, de tudo, a questão da aliança no Sinai, né, por meio de Moisés. Aí nós temos Êxodo 19 até Números capítulo 10, uma grande extensão de leis, não é? Então nós temos aí Êxodo, temos Números, nesse intervalo, que são leis, que são transmitidas de Deus para o povo por meio de Moisés. Aí nós temos uma nova etapa da caminhada do povo ainda no deserto, rumo à Terra Santa sempre, que é do Sinai até a estepe de Moabe. Aí nós temos narrativas bastante importantes, não é? Que estão no livro de Números, de 10 até 21, capítulo 10 até capítulo 21. E, finalmente, as últimas etapas da caminhada do povo até chegar ao limite, né, da terra prometida. Aí se narra essas últimas etapas até a morte de Moisés, né, que Moisés não entra com o povo. Depois, então, no livro de Josué, que liderado por Josué, que era o seu discípulo principal, que vai narrar a entrada na terra, a conquista da terra, assim por diante. Então, de Números 22 até Deuteronômio 34, né, as últimas etapas, terminando com esse testamento de Moisés, que nós lemos ali, Deuteronômio 30, e depois ainda até a sua morte, no Deuteronômio 34, que termina esse grande bloco do Pentateuco. Já para fechar um pouquinho agora esse primeiro bloco, eu quero só uma pequena fala do diácono. Nós podemos afirmar que Moisés teria condições de ter escrito tudo isso, porque foi um homem que teve uma formação muito bem construída, estruturada, viveu no palácio, né, do rei do Egito, e foi um homem que realmente tinha condições de fazer todo esse relato. Mas como você colocou no começo, não é a questão da capacidade, é a questão dos detalhes históricos de como é narrados cada um desses livros, que leva-se a suspeitar que existiram outras escolas que interferiram na formação desse Pentateuco. Bom, então quero dizer aqui, já preparando para o próximo capítulo, primeiro, a Sagrada Escritura, ela tem como fonte a revelação de Deus. Aliás, a Sagrada Escritura, ela é fonte da revelação de Deus. Mas o que vai originar a tradição e a Escritura é justamente essa revelação. E Deus se revela na nossa história.
E o que acontece com o Pentateuco é a escrita daquilo que foi revelado anteriormente na história. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, para ele se revelar mais de perto, né? Então, muito provavelmente, nós já tínhamos vários códices, provavelmente escritos por Moisés, escrito por essas outras fontes que nós já dissemos anteriormente, mas o Pentateuco, assim como todo o Antigo Testamento, ele não foi escrito da noite para o dia, mas levou-se bastante tempo, né? Aproximadamente aí 1000 anos até a encarnação do Verbo para o Antigo Testamento ser escrito. Então nós temos o Pentateuco, ele começa a ser escrito aí por volta do século X, 950 anos aproximadamente antes de Cristo, no reinado de Salomão. Ele chama sábios de Israel, sábios do Egito, para empreenderem essa tarefa de escrever aquilo que já era transmitido pela tradição judaica. E é nessa época que entra em cena o famoso autor javista aí que nós estamos dizendo. É interessante que depois, com a morte de Salomão, o que vai acontecer? O reino de Israel, ele sofre uma ruptura. Então ele se divide em 2 reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E acontece lá em Israel, no reino do norte, se desenvolve essa outra fonte, chamada Eloísta, né? Por volta do século VIII a.C. Mais tarde nós temos no exílio o desenvolvimento da outra fonte, aliás, antes, né, do exílio, daí por volta também do século VII, VI antes de Cristo, nós temos a outra fonte, que é a fonte deuteronomista. O pecado se avulta tanto no reino do norte como no reino do sul, então é escrita a chamada fonte deuteronomista, que é a segunda afirmação da lei, né? E aí, com a queda do reino do norte, com a queda de Samaria, o que acontece? Fugindo da guerra, os sacerdotes, os escritores lá do norte, eles vêm para o sul e trazem consigo essa versão chamada deuteronomista. E depois essa versão ela é descoberta no Templo de Jerusalém, ali antes da queda do sul, no tempo do profeta Jeremias. É interessante isso. Eles encontram essa versão que então é anexada aí e ficando JED, né? Depois vai acontecer na história de Israel a queda do Reino do Sul também, com o exílio de Babilônia. No exílio de Babilônia, então, mediante os sacerdotes, é desenvolvida essa versão chamada sacerdotal, que tem a sigla P por conta do prayer, né? É prayer, né? Que vem do alemão. Que significa sacerdote, né? Então, cenas do próximo capítulo. Ok, então nós vamos precisar fazer nosso intervalo. O assunto é interessante demais. Eu sei que tem muito conteúdo a ser colocado, mas a gente vai fazendo isso de forma mais lenta. Eu peço um pequeno momento para vocês e nós já voltamos. Voltamos, nós estamos numa temporada maravilhosa. Gente, vocês não fazem ideia do potencial que tem essa temporada do Pentateuco. Porque o Pentateuco vai alavancar para nós um estudo belíssimo de paralelo e comparações entre os 5 primeiros livros da Bíblia Católica com os 5 primeiros livros do judaísmo, que são os mesmos livros, que deram um pontapé inicial para todo esse material que nós temos aqui, as palavras sagradas de Deus. Então, nós estamos fazendo essa leitura de uma forma, de um ponto de vista católico, apostólico, romano,
Então, os 5 primeiros livros, esse Pentateuco, nós ainda vamos levar mais para frente, estudando detalhadamente cada um desses livros. Eu vou pedir que o Padre Carlos até dê um gostinho para nós, Padre Carlos, do que seriam cada um desses livros de forma simbólica. Por exemplo, o Gênesis, nós vamos estudar a criação, né? O Êxodo, nós vamos estudar a fuga do povo de Deus, né? Da escravidão. E aí, como é que segue, Padre? Como é que fica assim de forma mais gostosa para a gente entender esse estudo futuro que está por vir aí? Nessa temporada a gente vai se debruçar principalmente na primeira parte do Gênesis, como nós já colocamos antes, né? Que é toda a parte das origens, a criação do mundo e os primeiros habitantes, surgimento dos povos e assim por diante. É isso que nós vamos esmiuçar bastante durante essa nossa temporada aqui. E depois a segunda parte, como nós também já colocamos antes, vem toda a história dos patriarcas. Então, o surgimento do povo de Deus. Então, a primeira parte, Gênesis 1 a 11, é a origem do mundo, dos povos, né, da cultura. A segunda parte do Gênesis, origem do povo de Deus. Então, isso forma o Gênesis, né? E depois, como já sabemos, então o Êxodo pega toda a parte do povo já no Egito, a opressão, a Páscoa, o Êxodo, né, propriamente dito, que é a saída do Egito, depois a ida até os primeiros passos no deserto, até o Monte Horebe ou Sinai, onde então Moisés recebe de Deus no alto do monte os mandamentos da lei, principalmente o Decálogo, os 10 mandamentos. Mais para frente, então, essas fontes diferentes que o diácono já falou, vai expandirem muito o que seriam os mandamentos. Não vai ficar nesse núcleo principal dos 10 mandamentos, mas vai colocar uma imensidade de outras leis. O que acontece? Parece que tudo foi dado por Moisés no deserto, mas não, a gente já falou aqui, essas fontes que foram entrando no Pentateuco, e no caso, dentro do livro do Êxodo, esse núcleo dos 10 mandamentos. Depois você vai ter o livro dos Números, que é todo de leis. E depois você vai ter ainda a parte do Deuteronômio, que são outras tantas e tantas leis. Tudo isso foi entrando para o povo de Deus ao longo dos séculos. Perdão. Sendo que o livro de Números, ele está bastante voltado para a preocupação a respeito do culto de Javé. Quais são os sacrifícios, como é que se preparam, como é que se fazem, quando e assim por diante. É uma preocupação bastante grande a esse respeito. O Deuteronômio, ele pega também todo o livro do Deuteronômio, é de leis também, que pega principalmente as tradições do Reino do Norte, como o diácono colocou, né? Após Salomão, houve divisão entre os dois reinos. A Samaria, né? A Samaria, capital do Norte, e Jerusalém continua sendo a capital do Sul. E pega um período importantíssimo do povo, cujo principal personagem ali já não é Moisés, embora apareça no Pentateuco como sendo de Moisés, mas nós temos o rei Josias, que no ano 622 a.C., ele faz uma grande reforma de toda a legislação. Por quê? É uma coisa importante para nós católicos também, tá? Existe uma visão do sagrado, digamos assim, e a igreja entra aí dentro, né? De que para sermos fiéis a Javé, a gente não pode mudar nenhum tio, nenhuma vírgula, como o próprio Jesus fala no Evangelho de Mateus, né? Passará céu e terra, mas não passarão minhas palavras, e não se deve mudar nenhuma vírgula da lei. Só que isso nunca foi realmente a realidade. O que acontece no Antigo Testamento para o povo judeu e acontece para nós católicos, as leis, elas continuam tendo o mesmo espírito, ou seja, é a aliança de Javé com seu povo, adorarás apenas o Senhor teu Deus, isso não vai mudar nunca, ou que nós temos a Jesus como nosso único Senhor agora. Porém, com o passar do tempo e as mudanças que ocorrem através do tempo,
A gente não tinha internet até pouco tempo, agora tem. O pessoal vivia no campo, espalhado, hoje quase todo mundo vive numa cidade. As leis têm que se adaptar e legislar essas novas situações que vão acontecendo. Uma lei que era feita para o campo, né, onde o pessoal vive espalhado, né, plantando e criando gado, de repente vai todo mundo para a cidade. Os comportamentos Agora você vai precisar de Uhum. lei de trânsito, porque não tinha trânsito antes. Você vai precisar de lei de condomínio, porque não tinha condomínio Isso. antes. E isso acontece também no âmbito religioso, porque especialmente para o povo de Deus, tudo era religioso. Não tem separação entre o que é o culto a Deus e o que é a vida na sociedade. Então, ao redor desse ano 622 de Josias, e ao longo dos séculos, não é só aí que acontece isso, é preciso haver uma revisão daqueles códigos de lei mais antigos para adaptá-lo e complementá-lo para os novos tempos e para as novas situações. Tá? Ok. Então, isso chamando a atenção exatamente o quê? Quando a gente não tem essa compreensão. Primeiro, nós estamos falando aqui, tanto o Antigo Testamento, Pentateuco e os outros escritos do Antigo Testamento, quanto a nossa doutrina cristã, elas evoluem não para trair aquilo que foi Dito anteriormente, mas exatamente para continuarmos a ser fiéis àquilo que foi dito anteriormente nas novas situações. Certo, é um enriquecimento, né, É um padre? enriquecimento, e muita gente não entende isso. Acho que nós devemos, no caso Abolir da nossa igreja tudo. católica, acho que a gente deve voltar lá para a Idade Média, continuar a viver como viviam na Idade Média. É. Então a gente vai parar no tempo, a gente vai acabar sendo o quê? Vamos ser um quisto dentro da sociedade, formar um gueto, e não estarmos como fermento na massa e luz do mundo, tá? Diácono, você quer completar a respeito Sim, desse assunto? ainda a respeito disso, cumpre a gente ressaltar que lá no primeiro bloco nós falávamos sobre a revelação. Então, para compreender bem o Pentateuco, todos os assuntos que nós vamos ver, nós temos que saborear a revelação de Deus na nossa história. E é interessante que Deus, ele não tem pressa, ele é um pedagogo. Então ele vai se revelando aos poucos, revelando aí os estágios, se podemos dizer assim, da cultura humana. Então nós vamos encontrar em todos esses programas assim diversos problemas, contradições. Por exemplo, o pai Abraão, quando ele mente, né, lá para um dos reis, que Sara era sua irmã, ele ficou com medo de morrer e ele mentiu. E aí, se a gente pega pela ótica de hoje, mas mentir é pecado, e como que ele mente, e como que ele cede a esposa dele lá para o rei? Então surgem esses determinados questionamentos. Nós temos também a chamada lei do interdito de guerra, em que os soldados não poderiam ficar com aquele butim de guerra e deveria passar ao fio da espada de mamando ou caducando. Homens, crianças, mulheres, não é? Então a gente questiona, mas como que isso pode ser o mandamento de Deus, se Deus é o Deus da vida? É devido a essa gradativa revelação, né? Outra coisa que nós encontramos também, a poligamia, no decorrer do estudo aí do Antigo Testamento, sobretudo do Pentateuco, nós vamos encontrar esse problema da poligamia. Por que Deus permitia poligamia lá e não permite a poligamia hoje, né? A questão do divórcio também. Por que Moisés permitia o divórcio? Nós vamos encontrar quando estudar o Deuteronômio. E hoje a sociedade cristã não admite esta prática. Então, isso aí é devido à gradativa revelação, né, de Deus, que tem a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento deve ser saboreado, né, esse sabor de mel da revelação, mas compreendendo que Deus se revela na nossa história e que ele se utiliza
dos seres humanos e das palavras humanas, não é, para ele se revelar. Então, o Antigo Testamento, ele não pode ser lido por ele mesmo, digamos assim, mas sempre à luz do Novo Testamento. Exemplo, Lei do Talião, que está lá no Antigo Testamento, e a influência dos babilônicos. Olho por olho, dente por dente. Né? Jesus diz, os antigos vos ensinavam. E está lá no Deuteronômio. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, rezai por eles. Né? Os antigos, Moisés disse, pode dar divórcio. Eu vos digo que no início não era assim. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então é necessário nós termos essa visão do todo para nós bem saborearmos o Pentateuco. Então, em suma, né, nós temos, quando se trata das narrativas, ou seja, o que foi acontecendo ao longo do tempo, esses 5 livros, já dissemos, né, começam falando da criação do mundo até quando o povo chega na fronteira para entrar na Terra Santa. Porém, todas as narrativas têm origens em tempos distintos e mais ainda os mandamentos são de várias épocas diferentes, mas tudo está colocado como se fosse num momento só de Moisés, enquanto não é assim, não é? E depois a gente estava falando, né, a esse respeito, que aqui nós temos o que os judeus consideram o núcleo da aliança, da lei de Deus, que vai então ser a norma de vida para o judeu, sendo que ao longo do próprio Pentateuco ela já vai sendo atualizada e continuou a ser atualizada, como continua a ser atualizada até hoje também para o judeu, como a gente já fez a comparação com nós católicos. Então, nós católicos temos uma série de normas de fé e de normas de comportamento que estão fora do Evangelho ou do Novo Testamento, porque nós continuamos a progredir no tempo. Então, primeiro vem o que nos narram os evangelhos, que já são compostos bem depois de Jesus, já estão atualizados em algumas coisas. Depois nós temos as cartas paulinas, que refletem o tempo da igreja, embora sejam escritas anteriormente aos próprios evangelhos. E nós temos depois os chamados Santos Padres, ou a patrística, de onde surge de modo preponderante a chamada tradição, que nós também acolhemos muita coisa como revelação. E nós temos hoje e sempre o que nós chamamos de magistério, né? São os sínodos, são as encíclicas, são as palavras dos papas, dos teólogos, que vão aprofundando a revelação, ao mesmo tempo que então nos dão novas normativas para os tempos atuais. O judeu tem todo esse processo, o Antigo Testamento tem todo esse processo. Então nós temos a formação dos livros, que já tem de vários momentos da história incluídos aí, e depois continua ainda o que se chama de Torá oral, da lei oral, que também surgem, primeiramente, dos rabinos que estudam a lei e comentam essa lei. E daí surgem normativas que eles não estão escritas na Bíblia, mas que depois foram recolhidas também em documentos, como nós temos os compêndios, né, da patrística, os documentos dos Santos Padres ou os documentos do Sino dos Nossos. Depois ainda existem uma série de homilias, de sermões, de comentários, né, desses rabinos ao longo do tempo, e assim por diante, que eles também têm como fonte de ensinamento para a vida deles, né? E continua, evidentemente, até hoje os estudos entre eles também para exatamente tentar aprofundar, conhecer cada vez mais o que é a vontade de Deus, sempre baseado naquilo que são as origens, né? No caso, o que está colocado como norma escrita, depois tudo o que vem sendo desenvolvido para que continue a ser luz para o povo hoje, tanto eles como nós, né?
Então, para dizer assim, né, a história da Bíblia, ela é realmente uma história muito ampla, né, que conta com fontes antigas que vão se juntando, vão se codificando, ou seja, vão tomando um corpo, um texto específico, e depois desse texto específico que está dentro da Escritura, vem ainda um grande desenvolvimento depois, tanto, repito, no Antigo Testamento como no Novo, para nós cristãos. Muito bem, meus queridos, nós estamos assim nessa parte assim, bem didática, bem explicativa, bem metódica, porque estamos fazendo essa introdução para que a gente possa compreender que a nossa origem católica apostólica romana vem da origem judaica, porque Jesus era judeu, e esse início da Torá é um livro importantíssimo, porque nós também trouxemos para nós, para a nossa Bíblia Sagrada, os mesmos livros que eles têm. Então, de forma bem prática, né, Diácono, nós estamos fazendo aqui essas comparações para que a gente, no andar dos demais programas, a gente possa fazer o estudo de cada um desses livros que compõem nosso Pentateuco e, assim, consequentemente, conhecermos a Torá, os primeiros livros também da Torá judaica. E assim, dessa forma, lembrando que Deus se revela na história desse povo, Israel, e que o Pentateuco não foi escrito de uma vez só, mas dentro da história desse povo, encontramos então assim alguns problemas que nós já falamos anteriormente, mas nós vamos ter assim outros problemas, por exemplo, a questão do livro do Levítico, que é importantíssimo dentro do contexto da revelação. Inclusive lá nós encontramos aquele mandamento: sede santos como eu, vosso Pai, sou santo, e que Jesus vai repetir depois, né? Sede santo, sede misericordioso. Mas vejam bem, esse livro ele tem origem sacerdotal, né? Foram os sacerdotes que escreveram. E por que eles escreveram esse livro? Porque, voltando do exílio, né, eles fazem aquela reflexão: por que nós sofremos tanto no exílio da Babilônia, né? Então eles fazem lá um meia-culpa. Foi por causa dos nossos pecados, foi porque nós tocamos aquilo que era impuro, foi porque nós não obedecemos aos mandamentos da lei de Deus. E aí o que acontece com os mandamentos da lei de Deus? Eles vão se desdobrar em 613 leis, né, do chamado critério do puro e do impuro. E aí tem seu lado bom, mas por outro lado tem o seu lado, o lado negativo, assim, opressor, que e de fechamento, né, também, de exclusão. Separatista, originando daí o farisaísmo, que depois Jesus vai jogar a luz sobre tudo isso, né? Então alguns problemas que nós tínhamos em questão do puro e do impuro: não se podia tocar em cadáveres, porque a pessoa ficava impura. Não podia, tinha os alimentos, que aliás até hoje os judeus seguem a lei da alimentação kasher, ou kasher, não sei bem. Kosher, né? Que eles não comem alimentos impuros, não podem, tem que tirar o sangue antes do animal, porque para eles a vida está no sangue, né? Tem a questão por não se poder tocar em sangue, nós temos aí a questão da impureza da mulher, que é triste e engraçado ao mesmo tempo, que, vejam só, a mulher no período menstrual, ela era considerada impura. Né? Sangrava. Exato. O lugar onde ela sentava, ninguém podia sentar, tinha que fazer uma purificação ritual. Né? A mulher, quando ganhava neném, ela ficava 40 dias impura. E se ela ganhasse uma menina, aí seriam 80. Mais ainda. Porque ela era mãe de uma impurinha, e aí juntava a impureza da mãe com
com a impureza da criança, e aí então o prazo para purificação era 80 dias. E nós vemos, inclusive, Nossa Senhora, tinha a festa da purificação de Nossa Senhora que acompanha a apresentação de Jesus no templo. Nossa Senhora, que é toda pura, ela por obediência ao ritual de ela se impureza. ao ritual da purificação, apresentando Jesus e apresentando todo o sacrifício necessário para a sua purificação, por obediência a Deus, por obediência à lei, por ela ser filha também de Sião, filha daquele povo. Então, nós, no decorrer desses programas, nós vamos ver as origens desses costumes, desses problemas, dos vícios e das virtudes do povo de Deus, né? E podendo, inclusive, entender muita coisa que acontece nos evangelhos, à luz do evangelho de Jesus. Como exemplo, a purificação de Nossa Senhora, que não precisava ser purificada, entender o porquê que a samaritana diz para Jesus: você está falando comigo, mas os judeus não falam com os samaritanos. A questão da queda, da divisão entre Reino do Sul, Reino do Norte. Então, esse é um estudo muito gostoso, em que a gente vai poder compreender profundamente as origens da nossa fé. Isso, o porquê daquelas leis baseadas nos costumes, né? E que alteraram as leis por causa de costumes reinantes. E o sabor da revelação de Deus. E o sabor da revelação de Deus. Então, eu os convido a não perderem nossos próximos programas Páginas da Bíblia e todos os demais. Se você não assistiu às temporadas anteriores, dá uma ligadinha aqui para a TV Imaculada, peça um replay, peça que eles façam um momento de deguste do que nós já vimos anteriormente, porque nós temos material riquíssimo que pode ajudar você no entendimento dessas santas palavras do nosso livro sagrado. Entrando no canal do YouTube, né? Entrando no YouTube, vocês podem fazer essa pesquisa e resgatar esses programas anteriores. Então, eu quero agradecer imensamente, fazermos um compromisso juntos de nós estarmos acompanhando agora o estudo do Pentateuco, esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia, para que a gente possa descobrindo, a gente possa se aprofundar e se aprofundando, aumentar a nossa fé. Que vocês tenham uma feliz semana, um feliz dia e que Nossa Senhora Imaculada Conceição esteja presente em cada lar. Agradeço a vocês, nossos mestres, diácono, Padre Carlos. Nós que agradecemos. Ao entendimento de hoje e continuemos para que a gente possa nos aprofundar sempre mais. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.